Olá, seja bem-vindo à aula 5 do curso de negociação da Escola de Varejo da Casa do Óleo. O planejamento da negociação é o primeiro passo para que possamos desenvolver uma negociação em que vamos chegar em nossos objetivos. A negociação ela pode ser abordada de diversas formas diferentes. Vamos pensar na negociação dentro do contexto da gestão comercial, das relações entre empresas que fazem negócios, ou seja, as negociações de vendas que são estabelecidas entre vendedores e clientes. Mas também existem negociações que ocorrem entre subordinados, chefes e subordinados, e também pessoas dos mesmos níveis hierárquicos de outros setores de uma mesma empresa. Diversos modelos de negociação diferentes foram desenvolvidos. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o método Harvard de negociação, desenvolvido por alguns professores da escola de Harvard e que é conhecido em todo o mundo através do livro Como Chegar ao Sim, principalmente com o autor William Ury, que faz palestras e treinamentos sobre esse modelo de negociação em todo o mundo. Esse modelo de negociação é composto de 4 fases. A primeira delas é a fase do planejamento, onde se vai buscar definir objetivos a serem alcançados e os recursos a serem utilizados. Depois nós temos a fase da sondagem, onde vai haver uma busca de informações entre as pessoas que fazem parte da negociação, para só então fazer a parte da proposta, ou seja, começar efetivamente a negociação em busca de um acordo em que ambos atinjam os seus objetivos. A comunicação, ela é um dos pilares mais importantes da negociação, dentro do contexto das 4 fases da negociação e do modelo Harvard de negociação. A comunicação é um dos pilares mais importantes da negociação, assim como a criação de relacionamentos. Boas negociações surgem a partir da construção de um relacionamento de confiança entre os dois lados dessa negociação. A comunicação é muito utilizada para se conhecer o papel de cada negociador no processo de negociação. Quando você entende o que o outro está buscando, é mais fácil fazer propostas que sejam coerentes. Também nos objetivos da negociação, você precisa entender quais são os objetivos explícitos que o outro lado fala, mas também se existem objetivos ocultos que ele não expõe, mas que ele está buscando atingir com esta negociação. Também é possível identificar as táticas, ou seja, quais são os caminhos que o outro lado está usando para chegar nos seus objetivos. E também ajuda a conduzir a negociação para uma solução conjunta. Uma negociação não é boa quando só um dos lados atinge seus objetivos. O importante é que ambos os lados atinjam seus objetivos, ou seja, uma solução conjunta. Entender as partes envolvidas é fundamental para atender às necessidades de cada uma dessas partes. Nem sempre a negociação se dá só por 2 pessoas ou 2 lados. Às vezes você tem mais pessoas e mais lados envolvidos nessa negociação. E é importante entender cada um desses lados e cada uma dessas pessoas envolvidas. Então, a primeira fase do modelo Harvard de negociação é o planejamento, onde você vai pensar nos objetivos e nos recursos de que você dispõe e os passos que você vai tomar para chegar nesse objetivo. Nem sempre fica claro na fase de planejamento o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Por isso, é muito importante nessa fase tentar se colocar no lugar do outro, identificar quais são as expectativas e as dificuldades a partir do ponto de vista da outra pessoa que está nessa negociação. O planejamento de qualidade reserva também espaço para imprevistos, para coisas que você ainda não tem essa informação, mas que pode obter essa informação durante a negociação. Identificar as partes da negociação é fundamental no processo de planejamento. Quando eu identifico quem vai decidir, quem são as pessoas envolvidas na negociação, fica mais claro e mais fácil de identificar as oportunidades e as ameaças. Também entender qual o problema que está sendo negociado. Nem sempre os objetivos das partes estão declaradas ou são claras para todos os lados. Por isso é importante entender qual o problema está sendo negociado, o que eu estou buscando atingir com esta negociação.
Também, na negociação e no planejamento da negociação, eu vou definir alguns pontos importantes, como qual é o meu objetivo, o que eu estou buscando nessa negociação e quais os meus interesses. E do outro lado, quais são os objetivos do outro lado e quais são os seus interesses claros e também ocultos. Entender quais são as necessidades de ambas as partes. Na verdade, uma negociação tem dois lados e por isso é fundamental entender e ter uma justiça, buscar algo que é equilibrado para ambos os lados, porque senão essa negociação não vai chegar a um objetivo comum. Entender quais são as motivações de cada um dos lados, se elas estão claras e também se está se estabelecendo uma comunicação clara. A comunicação é importantíssima no processo de negociação. Quanto mais clara a comunicação, mais fácil o processo de negociação que está sendo feito. Agora, eu preciso também no planejamento estabelecer os limites da minha negociação. Eu não posso aceitar tudo que o outro lado me propõe. Por isso, eu preciso entender quais concessões vou fazer no processo de negociação e estabelecer limites que eu preciso seguir. Porque senão essa minha negociação vai ser improdutiva, ou seja, eu não vou atingir os meus objetivos quando eu passo dos limites que me dizem se aquela negociação é positiva ou não. Preciso também entender quais são os papéis na negociação. Você pode ter uma postura mais conciliadora, mais questionadora, você pode ter pessoas na negociação que são opositores e se negam a fazer a negociação. Entender o papel e a postura de cada lado é fundamental numa negociação bem-sucedida. Identificar a zona de acordo. O que é a zona de acordo? É o local onde os objetivos de ambos os lados podem ser atingidos. Os objetivos são aceitáveis para ambos os lados. As necessidades e expectativas de cada um deles estão atendidas. E aí, essa negociação será um ganha-ganha, pois ambos atingiram os seus objetivos. Então, quando pensamos, por exemplo, na compra ou na venda de um produto, tem um valor em que o vendedor vai estar dentro da sua zona de acordo e o comprador também dentro da sua zona de acordo. E por isso, ambos vão atingir os seus objetivos. A negociação, ela começa a partir do planejamento. Quando o negociador planeja cada um dos momentos do processo, ele vai ter muito claro na cabeça dele como vai levar essa negociação, mesmo que surjam obstáculos no decorrer do processo de negociação. Você quer melhorar a gestão da sua empresa? Quer preparar sua equipe e atender melhor o seu cliente? A Escola de Varejo da Casa do Óleo pode te ajudar. Pergunte a seu vendedor como participar de nossos treinamentos.